Oi, gente, tudo bem? Estamos hoje então com mais um programa Infância em Cena. E no dia de hoje, então, temos uma convidada muito especial que agora é farroupilhense também, né, Gabi? Hoje, então, nós estamos contando aqui com a presença da Gabriela Suthoff-Haupt. Não sei se eu pronunciei certo, Gabi. Tudo Será certo. que é isso? Isso aí. Deixa eu tirar a máscara aqui para eu conseguir falar melhor. Acho que pronunciei certo o nome dela. A Gabriela, então, ela é pedagogista e professora brincante. Vou ler um pouquinho do currículo dela porque eu acho bem importante a gente saber da história, né, da trajetória profissional, né, da pessoa que está falando para a gente poder entender de que lugar fala essa pessoa, né? Então, a Gabi atua há 18 anos na educação básica, possui formação em pedagogia, história, especialização em gestão e supervisão escolar, especialização em educação infantil e foi pesquisadora no Instituto Anchetano de Pesquisas da Unicinos em São Leopoldo. Atuante como coordenadora, professora brincante, coordenadora pedagógica, assessora pedagógica e formadora de professores. Atualmente trabalha no desenvolvimento de pesquisas sobre o desenvolvimento infantil natural, presta assessorias em espaços de educação, na implementação e qualificação de propostas pedagógicas, vivências na natureza para crianças e famílias, inclusive já participei, eu acho que foi a primeira que teve aqui em Isso. Farroupilha, né? Aham. Eu participei, que ano foi, Gabi? Foi em 2017. Ai, que É. legal, foi muito show. Também capacitando professores de educação infantil e séries iniciais para uma pedagogia da escuta e do brincar, alinhavando caminhos para uma educação infantil de qualidade. Gabi, seja muito bem-vinda Obrigada. ao programa. Obrigada, uma E honra. hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o brincar nos espaços externos, né? Isso. Nós que moramos aqui na Serra Gaúcha, né? Com um clima que, quando diz de fazer frio e Faz ter uma frio. serração, um tempo fechado, aqui é o lugar, né, Gabi? Isso aí. Inverno começando agora, né? Exatamente. Estamos É. no início do inverno e com um clima que, quando a gente olha para fora da janela, parece não ser muito convidativo para as crianças brincarem. Mas, como a gente já tinha conversado um pouquinho antes da gente vir para o programa, né? Se a gente for pensar em outras épocas, como eram as infâncias, né? Como eram as crianças, por exemplo, que moravam no interior, né? Isso. E que os pais trabalhavam na agricultura, enfim, as crianças tinham essa vivência do lado de fora de uma forma muito intensa, Isso. né? Não só no interior, né? Bem no interior, assim, mas até mesmo na cidade, porque eu, por exemplo, vivi em uma cidade, né? E eu lembro que a primeira coisa que eu fazia quando chegava em casa era jogar a mochila para dentro do pátio e ficar na rua, nem entrava, Aham. né? Para brincar, para curtir, para viver, né? Então é isso assim. Eu sempre digo que natureza não é só sol, né? Natureza é sol, chuva, frio, calor, inverno, verão. E Nossa, a que gente interessante precisa isso. viver todos os dias, não são só nos dias de sol, né? E a criança muito mais. Criança muito mais. E a gente Ela percebe nesses dias de frio, assim como a gente está vivendo agora, né? A gente tem uma tendência, nós enquanto adultos, de ficou frio, o tempo está fechado, então se dentro de recolhe, casa né? a gente se Isso. recolhe. E eu tenho percebido lá no Espaço Brinca Comigo que as crianças, na verdade, elas não têm essa necessidade que nós temos, que Isso. eu acho que é uma necessidade mais nossa, né? E um medo que a gente tem de ficarem doentes, né? Mas eu vi uma postagem que tu fez, inclusive, que tu falava sobre isso, né, É. Gabi? A criança ela precisa de rua o tempo inteiro. Então, assim, eu com o meu bebê em casa agora, né, pequenininho, ele olha pra rua, ele quer sair, né? Então, assim, a gente precisa proporcionar condições para esse desenvolvimento ao ar livre, tanto em casa como na escola. Meu trabalho com a escola é justamente esse, né, de trabalhar com as professoras esse olhar para a criança, para as necessidades da criança. Por que a criança quer estar na rua o tempo inteiro? Porque rua tem vida, né? Tem terra, tem árvore, tem céu, tem vento. Então a gente está sentindo o vento tocar na pele, a gente está sentindo, não importa se é quente ou se é frio, né? A gente sente o sol ou não,
a gente sente frio ou calor. Então, a criança ela é muito sensorial. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai perdendo essa sensorialidade, né? Essa necessidade de, de sentir as coisas. Porque nós vamos desenvolvendo a cognição, então o abstrato nos basta muitas vezes. Por isso que o adulto se recolhe no frio e ele pode ficar dentro de casa por dias, né? Sem pirar, ou quase. Sabe que eu tava me lembrando de uma cena que eu vivi lá na Brinca Comigo. Um dia muito frio, era uma manhã, e além de frio tava chovendo. E uma criança tava dentro da casa e me pedindo, por favor, que ela precisava de uma panela que tava dentro da casinha lá do pátio. E aí, mas ela me pediu aquilo assim como se ela precisava muito para desenvolver a brincadeira dela. Sim. E aí eu olhei para ela, eu pensei em dar a seguinte resposta: não, eu não vou ir porque tá frio e tá chovendo, né? Mas aí eu olhei bem no fundo do olho dela e vi que ela precisava daquilo. Eu pensei, cara, pega um guarda-chuva, tu tá bem agasalhada e vai buscar para ela, né? Então é bem isso como tu falou, assim, porque se eu tivesse deixado, ela já teria ido, né? Ela ia pegar o guarda-chuva, atravessava o pátio, entrava na casinha e pegava, né? Mas aí eu fui, mas eu como adulta, eu tava acomodadinha lá no meu cantinho, né? Quentinho, né? Isso aí. Disse, não, eu não vou. Mas pra ela aquilo é... Para criança é o concreto, né? É o corpo que fala. Então, é como eu sempre digo, não existe tempo ruim, existe roupa adequada. Né? Eu adorei Muitas essa tua vezes, expressão, é adorei. isso. Muitas vezes para criança é isso que precisa, né? Coloca uma galocha, coloca uma capa de chuva, né? Claro que existe um limiar que é o bom senso, né? Muita chuva, muito frio. Não, vamos tentar trazer um pouquinho de natureza então para dentro dos espaços, né? Como a criança pode ter contato com o mundo natural estando dentro, quando ela precisa estar dentro. Então esse é um olhar do adulto para o brincar da criança, né? Tanto na escola como dentro de casa. Então, o que eu faço quando realmente eu não posso ir com as crianças para o lado de fora? Eu trago a natureza para dentro. Né? Vamos trazer a terra com baldes, com vasinhos, com plantas, com galhos, folhas, sementes. Né? Vamos transformar o espaço. Né? Precisa existir uma mutação do espaço, ele não pode ser fixo, rígido, né? Ser sempre o mesmo. Isso vai de acordo com a necessidade das crianças. É aquele brincar, eu quero aquela panela, então são as combinações, ok, nós vamos buscar a panela para brincar aqui dentro. Como é que é a tua brincadeira? E estar atento a isso, né? A esses sinais que a criança vai dando, né? Dessa exploração que ela faz no mundo. Porque a criança não está brincando de brincar, a criança ela está brincando de viver. Ela vive brincando. Que expressão linda essa. Então para nós adultos muitas vezes assim o brincar é tido como um passatempo, né? É algo, não, agora eles estão brincando só um pouquinho, agora acabou a hora da brincadeira, vamos pro lanche. Opa, só um pouquinho, como assim? Eu tô vivendo aqui, eu tô construindo um mundo de possibilidades, eu tenho que acabar agora com esse mundo, né? Em função de uma rotina, algo fixo. Então são muitas coisas dentro dos espaços de educação que a gente precisa avaliar, né? Se esses espaços eles estão constituídos para a criança ou para o adulto. Da mesma forma em casa, né? E aí a gente vai trazendo esses elementos sempre para o nosso dia a dia, tanto lá fora como dentro. Agora que está chegando o inverno, essa cerração, essa neblina, vamos para fora, vamos um pouquinho, vamos dar uma caminhada lá fora para coletar os nossos tesouros naturais e trazer para dentro? Sim, né? É uma transição, é uma passagem. Mas a nossa brincadeira vai ser, porque também o conforto térmico, o quentinho é aconchegante, né? Mas dá pra dar um pulinho fora Claro, também, né? dá para dar um pulinho fora. Vamos lá fora, vamos buscar o que nós precisamos para brincar dentro, né? Para construir a brincadeira dentro das quatro paredes. As quatro paredes não necessariamente precisam ser opressivas, né? Aquela coisa assim da... Não, a gente precisa ver possibilidade
em todos os espaços. E aí, nesses dias frios, assim, coisa mais bom, um chazinho, né? É. Receber as crianças com um chá, fazer um biscoito, fazer alguma coisa. Então, o frio, ele convida, né, Esse aconchego. a esse aconchego, assim, essas situações mais acolhedoras, né? Vamos pra rua agora para buscar, então, os materiais que a gente precisa para brincar, né? Para construir o nosso universo de hoje. Aí vamos, a gente vai pra rua, a gente combina um tempo ali fora. Qual é o tempo que a gente precisa para coletar os nossos materiais? Né? Vamos lá, vamos coletar e a gente volta, né? Então são pequenas combinações que as crianças elas também vão adquirindo essa noção, né? De tempo, de espaço. Então a natureza ela ensina. Eu sempre digo assim, ó, que o clima, a temperatura, a gente não precisa ter um mural na parede com uma nuvenzinha, com um solzinho e uma flechinha para apontar se é dia de sol ou se é dia de chuva. Nossa, Gabi, eu É só adorei essa olhar tua pela fala. janela. Que isso? É, Às vezes a gente traz para dentro da escola, eu vejo muito isso, assim, o conhecimento de uma forma muito abstrata, muito isso. sem vida, É. né? E a vida tá acontecendo a todo momento, Porque né? tá sob a perspectiva do adulto, essa relação, desse tipo de conhecimento. Né? Como eu disse antes, assim, nós, em função do desenvolvimento cognitivo, intelectual, a gente já consegue fazer abstrações. A gente não precisa mais do concreto para saber que ah, a pedra é dura, né? A gente sabe, nós já aprendemos. Agora, a criança, ela precisa estar tocando, ela precisa da árvore, ela precisa da terra, ela precisa da pedra, né? Ela precisa sentir o calor, precisa sentir o frio, ela não pode estar sempre dentro de uma bolha, né, protegida a 22 graus o tempo inteiro, seja inverno ou seja verão. Sabe que essa questão que tu menciona sobre essa hiper mega proteção, eu me lembro do filme, o documentário que nós comentamos, né, que é super bacana se as pessoas tiverem interesse em assistir, que é O Começo da Vida 2, que é Lá Lá fora. Fora, né? É um documentário lindíssimo, que ele foi gravado aqui no Brasil mesmo, né? Isso. E tem um pediatra que fala sobre uma bolha de asepsia, ele usa essa expressão, que tem algumas famílias que colocam as crianças dentro de uma bolha de asepsia e que essas crianças não são permitidas a tocar no rio, elas não podem encostar na sujeira, né? Elas não podem ter contato com o frio, é toda uma super mega proteção. E ele, enquanto pediatra, menciona o quanto isso acaba atrapalhando, inclusive, o desenvolvimento das defesas do próprio organismo, Isso. né? Porque a criança ela se torna muito indefesa. Então, são crianças que são acometidas com muito mais frequências com doenças que são muito banais na infância, assim, elas são acometidas com muito mais frequência, facilidade. com muito mais facilidade que uma criança bom, tá frio, ela saiu no frio, mas tá bem agasalhada, né? Mas ela sente essa temperatura. E não o que tu mencionou, daquela criança que tá sempre, então, dentro de casa, porque inverno vai passar todo inverno Isso. sem estar na rua, sentindo o frio, né? E ter esse contato. Isso, Né? se a criança tem esse contato de criança, desde muito pequena, né? Ela vai, inclusive, vai aprendendo a se relacionar bem com o frio e com o calor quando adulto. Quantos adultos que nós conhecemos que também não vão para fora no frio, que também não vão para o sol no calor, É verdade. né? Então, isso tudo, por isso que é tão Não importante tinha pensado nisso. esse desenvolvimento natural da primeira infância, né? Principalmente da primeira infância, porque as relações elas são aprendidas com o corpo e essa memória corporal é que fala para o resto da vida. Então, uma pessoa que não cria boa relação com o frio, por exemplo, é aquela pessoa que no inverno ela tá o tempo inteiro recolhida, né? Ela quase não respira de tanto frio que Isso, sente. No verão, da mesma forma. Então, por isso que a gente precisa mostrar para as crianças o que é natureza de fato. Né? Que a natureza é frio, é calor, é sol, é chuva, é neblina,
né? Quando a gente vai num lugar bem bonito. Agora vamos pensar de novo nos adultos, vamos voltar para os adultos. Quando Tá. nós vamos passear num lugar bem lindo, que tem um visual maravilhoso, só que quando a gente chega lá, a gente passa o dia inteiro viajando, chega lá e tá aquela cerração fechada e não vê nada. É uma frustração, É uma né? frustração. Poxa, viajei um dia inteiro para não ver nada. Uhum. Mas só um pouquinho, toda a viagem tu não olhou para fora, né? E a cerração, a neblina, ela é um fenômeno principalmente aqui do sul, né? Aqui na Serra, Na né? serra, e que acontece de uma hora para outra, e que é um fenômeno natural incrível. Vamos aprender É. um pouco sobre E é também, mesmo. né? Então, daqui a pouco tu espera 20, 30, 40 minutos ali, fica sentadinho, foi cerração, abre, e tu viu o que tu queria, né? Agora, simplesmente, poxa, não, tá fechado, vamos embora, vamos voltar. Uhum. Então, é essa relação que a gente vai aprendendo de criança para a vida adulta. Para não ter uma relação engessada, um olhar Engessada. engessado, né? E aí a gente Isso é vai. perfeito, isso não é, Isso. né? Aí nós vamos para as áreas do conhecimento, que é biologia, que é geografia, né? A física, a matemática. Como é que ficam os componentes, quando se fala numa educação mais tradicional, como é que ficam os componentes curriculares, né? Em toda essa história, porque muitos professores também me perguntam, ok, a criança brinca, 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 brinca na educação infantil, e aí chega na hora de alfabetizar, a gente tem problema porque ela não quer parar sentada. Uhum. A gente tem um problema aí, né? Nesse olhar desse profissional. Por que que a criança tem que parar sentada o tempo todo para se alfabetizar? Uhum. Né? A educação continua sendo lá fora. A infância não termina aos 6 anos. Legalmente, a infância vai até os 12 anos. E as crianças têm direito de Ai, que brincar dor de todos ouvir os isso, dias de em lembrar isso. pátios, né? Daqui a pouco a escola não tem um pátio muito convidativo. Vamos transformar esse espaço, Uhum. né? Vamos trazer mais terra, vamos trazer vasos com flores, vamos fazer hortas verticais. Tem um terreno perto da escola. Vamos conversar com o proprietário para adotar esse terreno, para fazer uma horta, para fazer um canteiro, para fazer um jardim, para simplesmente ir brincar com as crianças no barranco, Uhum. né? Tem o Instituto Alana, que promoveu o documentário Começo da Vida. Ele tem um trabalho muito importante a nível nacional, né? E parcerias como o Território do Brincar, por exemplo, que Uhum. pesquisa o brincar no Brasil todo, né? Então tem um documentário que é só brincadeiras de barrancos. A vivacidade e todo o aprendizado que a criança vai tendo num barranco, por exemplo, né? Numa brincadeira de deslizar, numa brincadeira de corda. Que não é qualquer criança que se aventura e que consegue ir. Porque Sim, não é tão simples assim essa é, brincadeira, né? não é. Ela envolve muito conhecimento de corpo, principalmente, né? Exatamente, mas esse conhecimento de corpo ele é adquirido se é permitido, né? Exatamente. Então, eu sempre digo assim, ó, que a criança, ela é um ser natural nato. Ela sabe brincar, tu larga ela ali, ela vai saber brincar. A gente precisa trabalhar com o adulto, para que o adulto permita esse brincar natural, né? E que olhe para a criança de uma maneira muito cuidadosa, para que esse brincar ocorra de uma maneira efetiva, carinhosa, né? Repleta de significados, de encanto, de magia. E se a gente for lembrar agora que tu tem um bebê, né? O Rafael tá com 9 meses, tu mencionou antes, né? Se a gente for puxando essa tua fala, assim, para o que é o desenvolvimento de um bebê, se a gente permitir, porque eu vejo muitos pais, assim, preocupados, o que eu ofereço para ele, né? Sim. Se a gente tá atento, o bebê vai dizer o que ele quer, né? Porque só o que tem em casa, eu sempre comento com os pais, assim, alguns cursos que eu fiz, voltados ao desenvolvimento dos bebês, assim, que eu vejo que as pessoas têm muito, tanto profissionais quanto família, assim, a preocupação qual é o brinquedo adequado para faixa etária, né? E eu tenho, assim, uma visão muito particular minha no sentido de sempre o mais simples e o que tem em casa, né? Isso. Eu não vejo necessidade da família comprar brinquedos para o bebê, porque o que tem em casa, só o que tem em casa, é o suficiente para um bebê fazer a festa e fazer descobertas.
E isso que tu diz, assim, se a gente consegue deixar eles, né? E ter um olhar no sentido de descobrir o que ele quer. Uhum. Ele, bebê, agora pensando no teu menino, né? O que que o Rafael quer? Que não é a mesma coisa que outra criança que tem outras vontades. Porque desde bebê eles Já, já mostram a particularidade já, deles, né? já. Tanto em casa como na escola, né? Se a gente for olhar em um berçário, por exemplo, a gente trabalha muito essa questão desde o início de olhar a criança, né? Olhar, simplesmente estar atenta às necessidades, às habilidades, né, de cada criança. Então, um bebê, por exemplo, o Paulo Fock tem um livro que se chama O que os bebês fazem no berçário, né? Que é fantástico. E fala muito do brincar bebê, né? Então tu coloca potes na frente dos bebês, monta um cesto dos tesouros com colher de pau, com argola de cortina, com esses elementos que a gente tem em casa e que a gente não dá importância, né? E aí tu tem os recipientes. O bebê pega os recipientes e vai coletando. No trabalho de pegar um objeto, ele analisa, ele toca, ele sente, né? E colocar dentro de um pote, ele está fazendo classificação. Quando um bebê, por exemplo, pega um objeto com uma mão e um objeto com outra mão e consegue manter os dois objetos e brincar com os dois objetos, ele já tem ali uma aquisição motora, né, que foi adquirida naturalmente e que é muito importante para o desenvolvimento dele. Porque o que que acontece antes disso? O bebê está com um objeto de interesse numa mão, ele olha essa caneca, vai pegar essa caneca, larga isso daqui e pega só isso. Sim, não consegue, né? Né? Coordenar os dois. Isso. Então, assim, são pequenas aquisições que a criança vai tendo ao longo do tempo. Não é necessário. Claro que tem famílias assim que, né, é bonito, né, toca musiquinha, é Bonito pra quem, né? colorido. Geralmente é mais pra adulto do que pra criança, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, é uma colher de pau. Tu conhece pente de macaco? Nossa, não sei o que é isso. Pente de macaco é uma semente, eu não lembro agora o nome da árvore. Ai, será que é aquela É uma grande? semente marrom toda Ai, parece uma canoinha quando tu pontudinha, abre ela. isso, toda pontudinha assim. Aquilo para um bebê é fantástico, porque a infinidade de texturas que tem naquela semente, né? Aquele áspero. E aí quando tu abre, sai um monte de folhas fininhas, bem fininhas e bem bem brincando. aveludadas, né? Então a criança ela precisa disso, textura, temperatura, né? Agora eu vou dizer cores, cores ela tem na vida dela, É. né? Ela tem no entorno dela. Eu não preciso pegar e comprar um material multicolorido para estimular a visão. Ela enxerga, né? Então é isso, desde pequeno assim a gente precisa se atentar a essas necessidades da criança e esse brincar da criança que é natural, né? Permitir que ela brinque, por exemplo, colocar um bebê na grama e com uns pauzinhos, com umas sementes, aquele bebê vai ficar horas brincando ali, explorando, manuseando, sentindo, né? E aí depois só vai. A criança se desenvolve, é um desenvolvimento muito natural. Se a gente permitir, Se a sim. gente permitir. É isso que a gente precisa, né? Dentro das escolas, né? Dentro de casa, eu vejo assim que tem tem muitas pessoas hoje na internet, no Instagram, falando de estimulação precoce, de aí tem como é que é, as consultoras de sono, consultora disso, consultora daquilo. O maternar, ele é intuitivo, né? Então, assim, a gente olha para a criança e a gente percebe, se a gente olhar realmente, qual é a necessidade dela. Se a gente tirar esse tempo para olhar, né? Porque uma Isso. questão assim que eu queria mencionar, que eu vejo também, que é algo um pouco da cultura moderna, é esse aceleramento que a gente tem. E eu tava te escutando falar sobre a importância de olhar para esse bebê, né? Ter esse tempo de 30 minutos, deixar ele ali, mas é importante que o cuidador, que seja na escola, o pai ou a babá, tenha esse olhar de que o que ele tá Isso. fazendo é importante e não
oferecer, porque eu tenho visto muito isso acontecer, Gabi, com muita frequência, isso me deixa muito triste. A oferta de tablets muito cedo, e as crianças não precisam disso. Agora, no momento que tu oferece para um bebê, que eu tenho visto famílias que já compram, inclusive um tablet que tu acopla ele na parte de trás do assento do carro. Uhum. Então a criança tem que ficar sentada atrás e já tá ali para distrair a criança. E aí a gente vicia um bebê num aparelho que ela nunca mais vai conseguir viajar, fazer uma viagem de 1 hora, 2 horas, 3 horas, sem ter um aparelho eletrônico. Isso nunca mais ela vai conseguir. Porque a criança vicia e aí já era, né? Ela não vai acompanhar, não vai vivenciar a viagem, ela não vai conseguir ver a paisagem. Eu me lembro que uma vez eu até escrevi sobre isso e fiz um vídeo falando sobre isso. Por que que a gente não pode aproveitar o trajeto, né? Por que que a gente tem que estar o tempo inteiro querendo distrair as crianças? Se elas desde bebê acostumadas, e sempre quando eu falo essas questões, eu me remeto sempre à infância do meu filho, porque eu consegui fazer isso com ele quando ele era bebê. Essa questão das viagens, né? De não ofertar esses estímulos que depois eles acabam, depois que tu apresentou, é claro que eles vão querer, né? São sedativos, praticamente, É né? bem isso. E, bom, é uma recomendação pediátrica, né? Inclusive. Antes, os pediatras, eles ousavam recomendar que as crianças ficassem até os 12 anos sem celular. As telas próximas, né? Só que eu acho que acabaram desistindo e hoje recomendam até os 2 anos. É uma questão crucial, né? A gente, um bebê em pleno desenvolvimento cognitivo, corporal, socioafetivo, ele precisa, o que que ele precisa? Ele precisa do olhar, ele precisa enxergar o teu olho, ele precisa ver a tua expressão, ele precisa Se conectar com o isso, se humano. conectar com a dimensão humana, né? Mas é isso. Em função da falta de tempo, muitas vezes, da vida corrida, né? Muitos pais acabam recorrendo a esse artifício, né? A essa ferramenta que é um sedativo para as crianças, né? E eu particular, eu acho assim, ó, é muito complicado julgar porque a gente sabe a realidade dos pais, das famílias que trabalham o dia todo, que a criança precisa ficar na escola o dia inteiro, chegam cansados em casa. É em função desse dia a dia do adulto que a criança acaba sendo prejudicada, né? Então nós estamos num movimento muito grande, pediatras do mundo inteiro, educadores do mundo inteiro, especialistas da infância do mundo inteiro recomendando natureza para as crianças. Tem o Richard Louv, que ele escreveu o livro A Última Criança na Natureza, e que ele fala do transtorno de déficit de natureza, o TDN, né? E é isso, assim, as crianças elas estão sendo prejudicadas pela vida corrida do adulto, pelo mundo, né, muito acelerado. Então a gente precisa frear um pouquinho, a gente precisa olhar para os nossos filhos. Por que que as crianças estão ansiosas? Por que que as crianças estão Eu depressivas? sempre Por que que faço as esse crianças. questionamento. Por que que o índice de obesidade na infância é tão grande? Né? Então, Isso não é é para um, ser natural da infância, né? não é natural, não é natural e faz parte da saúde coletiva ou da falta de saúde coletiva, né? É muito grave isso. E esse advento das telas na primeiríssima infância, né? É algo que precisa realmente ser olhado bem de perto e fica um convite aos pais, assim, que reflitam, né, sobre isso, se realmente não existe outra maneira, né, de fazer com que os filhos interajam ou daqui a pouco, naquele momento, até assim, ó, naquele momento de troca de fralda, que a criança não para, eu já vi mãe dando celular para criança, né? Para ficar quietinho, no carro, não existe outras ferramentas? Existem outras ferramentas que possam distrair a criança sem sedá-la, né? Então vamos cantar, vamos lembrar como eram as músicas da nossa infância,
como eram as brincadeiras da nossa infância. Os nossos pais também trabalhavam, né? Quando nós éramos criança. E uma coisa que a gente adorava, assim, era estar com eles à noite, conversando. Então, eu acho que a gente precisa olhar um pouquinho para nós, crianças, e daquilo que a gente gostava, como a gente brincava, e tentar proporcionar para os nossos filhos Trazer também. de volta, né? Resgatar essa essência da infância, né? Porque muitas vezes, no intuito de proteger os nossos filhos, a gente acaba, né, criando uma redoma de proteção, né, e colocando eles lá dentro. A gente está protegendo ou a gente está retirando eles? Podando eles, né? eles e retirando eles desse universo que é a infância, né? Outra questão que me chama bastante a atenção, e que esses dias eu li, agora eu não lembro aonde, assim, foi criado um mundo para as crianças que tirou as crianças do mundo. Nossa, que forte isso. Né? E se a gente olhar bem, é isso. Foi criado um mundo de possibilidades para as crianças. Né? Os desenhos eu vejo hoje assim, ó, não são Os desenhos desenhos animados, infantis. né? As Nossa senhora, as não músicas elas consigo me têm uma conectar. sonoridade assim, ó, que não me agrada, sabe, os ouvidos assim, que não é aquilo que a criança precisa naquele momento. Então esse mundo de hoje que foi criado para as crianças, ele agrega ou ele retira, né? Ele segrega a criança do mundo real. Então, são muitas questões que quando a gente fala da criança, do brincar da criança lá fora, o porquê que a gente precisa levar a criança lá para fora é em função de tudo isso, né? É para proteger a infância dessas crianças e o desenvolvimento puro e natural delas. Fazendo um resgate de algo que muitos de nós que somos adultos hoje vivenciamos isso e que a gente precisa lembrar que as crianças de hoje em dia e as que estão por vir, estão por chegar, que tenham essa possibilidade também, né? Porque as Isso. necessidades humanas continuam sendo as Continuam mesmas, sendo né? as mesmas. Apesar da evolução da tecnologia, as necessidades humanas são as mesmas. Na verdade, hoje, assim, nós vamos precisar encerrar o nosso programa, né? Sim. Essa conversa foi muito legal. Eu fiquei aqui pensando em outros programas com outras temáticas, assim, outros links que eu acho que a gente pode abrir para uma conversa mais aprofundada. Gabi, agradecemos a tua presença hoje. Eu que agradeço. E nos vemos em breve no próximo programa, que eu fiquei com muita vontade de seguir conversando contigo. Sim. Tá bom, querida? Obrigada. Beijão. Obrigada. Gente, um beijo para vocês também e até a próxima, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.